Agora na Bahia, 7h26. Urgente. Adelson Carvalho. 7h26, ouvinte de Sociedade. Já, Sóstenes Macedo, fala com ele aí. Chama Sóstenes aí, que eu quero saber dele. Com relação a... Já tá aí? Pronto, então vamos lá, já tá pronto aí. Vamos aí, uma entrevista rápida aí com Sóstenes Macedo. Sociedade Entrevista. Falar com Sóstenes Macedo, que é o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo da capital baiana, né? Esse episódio que aconteceu lá no STIEP, né? Nós estamos acompanhando, né? A época dele na Codesal estaria lá, mas hoje está lá o atual diretor-geral da Codesal, seu Adriano, está acompanhando também desde o momento da explosão, né? Mas nós temos aqui um tema a tratar com Sóstenes, que é estruturas do carnaval. Há anos que a Prefeitura de Salvador tem um regramento que 10 dias, acabou o carnaval, tem 10 dias para que as empresas retirem as estruturas do carnaval. Sóstenes Macedo, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o nosso Sociedade Urgente, Rádio Sociedade da Bahia. Bom dia. Muito bom dia, meu querido amigo Adelson Carvalho. Satisfação enorme falar com você, falar com os ouvintes da Rádio Sociedade. Você que leva a nossa voz para todo o estado da Bahia. Ainda falando sobre o episódio aí do STIEP, o nosso colega, amigo, parceiro, Adriano Silveira, diretor-geral da Defesa Civil, tem se colocado presente desde o primeiro momento do episódio da explosão naquela edificação no STIEP. O prefeito Bruno Reis também se fez presente com uma série de outros secretários, agentes, a fim de dar sustentação emocional, estrutural, psicológica para aquelas pessoas que ali vivem, visto que foi algo realmente extraordinário, não foi algo comum que nós vivenciamos no dia a dia da nossa cidade. E dessa forma, a Prefeitura de Salvador tem dado todo o apoio. As equipes da SEDUR também se fazem presentes para fazer a demolição, Adelson, da retirada das partes soltas daquele episódio em que pode colocar em risco também a vida de outras pessoas. Dito isso, a gente vai continuar à disposição da Codesal para que as operações aconteçam da forma mais segura possível e que, em breve, quando os estudos forem realizados, a normalidade possa retornar ao ambiente. Ô Sóstenes, rapidinho ainda sobre essa situação lá do STIEP. Porque a princípio, eu olhando assim nas imagens, eu pensei, rapaz, será que vai precisar demolir pelo menos esse prédio, o prédio do acontecimento? Depois a Codesal teria feito na vistoria, chegou à conclusão que não vai ser necessário demolir. Mas já há uma outra informação de que, não demolindo, ele pode desabar. Tem esse perigo? Esses estudos têm sido realizados, Adelson. Nós temos engenheiros estruturalistas da Prefeitura. A própria Codesal tem uma equipe fantástica. Eu que liderei a pasta, estive à frente por 8 anos e meio, conheço os profissionais dessa Defesa Civil de Salvador, que é a referência em todo o Brasil. O Adriano está muito bem assessorado de profissionais muito qualificados, sejam engenheiros, sejam arquitetos, e além dos profissionais da própria Codesal, nós contamos também com outros parceiros de outras secretarias. A Codesal, ela trabalha em regime de sistema, é o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, qual nós da SEDUR fazemos parte, mas também outros organismos, a exemplo da Secretaria de Infraestrutura e da Superintendência de Obras Públicas. Esses profissionais têm realizado essas vistorias. Você observa, Adelson, que durante todo o fim de semana houve por algumas vezes reignição, de tal forma que os trabalhos de análise foram retardados, porque não havia a possibilidade de entrada desses técnicos para realizar as vistorias, e os estudos não são estudos finalísticos, eles são preliminares. Ao longo da semana eles continuarão avaliando para saber qual a melhor técnica será aplicada para fazer com que a perda seja menor do que já a vida até então. Ok. Então vamos lá agora, né, para o tema aqui desse nosso encontro. Ô Sóstenes, a Prefeitura de Salvador já tem alguns anos, né, que ela traz um regramento que acabou o carnaval, 10 dias contados da quarta-feira de cinzas, não é isso? Para frente, 10 dias para que seja retirada toda a estrutura que foi utilizada no carnaval. Camarote. Exatamente, Adelson. É isso? Nós temos esse regramento, um decreto que versa que a partir da quarta-feira de cinzas, muito embora à época
a quarta-feira de cinzas não era utilizada como dia de festa. Você há de convir que nesses últimos anos, inclusive nesse ano de 2026, a quarta-feira de cinzas ainda é um dia festivo na nossa cidade, passando ali 5 trios elétricos com artistas, cantores e muitas pessoas, de tal modo que não há possibilidade de fazer a retirada, contando então a partir da quinta-feira o que findou nesse fim de semana. Há, entretanto, algum tipo de avaliação que é feita quando do pedido de dilação de prazo. Por quais motivos? Algum motivo extraordinário, a exemplo, período de chuva como nós tivemos nesses últimos dias. Então, algumas empresas eles fazem a solicitação, algumas, inclusive, iniciaram o período de desmontagem com esse pedido. De imediato, houve a negativa, porque não havia possibilidade da gente aprovar uma dilação de prazo do início do prazo contado para a retirada. Então, as análises são feitas caso a caso, individualmente. Há situações, por exemplo, de que a solicitação da própria prefeitura, como foi o caso da arquibancada dos ambulantes, a Secretaria de Manutenção solicitou a manutenção por mais um tempo, porque eles fariam a pintura do guarda-corpo de toda a Avenida Oceânica, o que para o município, para a municipalidade, obviamente é algo importante, porque já aproveitaria da estrutura existente para fazer ali o serviço de manutenção da cidade. E outros casos também, como exemplo de parte de estruturas que estão em faixa de mar, que é de responsabilidade da SPU, a Superintendência de Patrimônio da União, então de tal forma que não entra no nosso regramento. Todas as demais que estão em área pública, e é importante a gente salientar, na área privada não há esse tipo de imposição, mas na área pública todas as nossas equipes têm realizado vistorias desde o dia do término do prazo para fazermos assim as notificações, orientando a esses empreendedores que são importantes para a nossa cidade, que trazem riqueza, que trazem recursos, que trazem empregos, mas que a cidade precisa voltar à normalidade o quão antes possível. Então as equipes da SEDUR, de técnicos, engenheiros, arquitetos e fiscais da nossa parte têm realizado durante todo esse período vistorias com imagens, com relatórios técnicos para aquelas situações que, se for algum tipo de negligência, certamente haverá aplicação da multa que pode chegar a R$ 2.900 dia por atraso dessa desmontagem que deverá ser realizada ao longo de todos os circuitos do Carnaval de Salvador. Mas hoje e agora, qual é a avaliação que a SEDUR já tem? Que já está valendo, né? O período de 10 dias. Está valendo, né? A partir de hoje. Pronto. A gente já volta. Mas hoje tem o quê? Digamos, 70% já retirou? Muito 80%? mais. Não, muito mais. Agora eu posso afirmar que estamos em reta final. Para os operários e para as pessoas que usam esses espaços. Bom senso, trabalho continuado para que a cidade retome a sua jornada rotineira, comum, mas com todos os itens de segurança garantidos pelo poder público e também pelos privados que estão realizando essas operações. Agora, vamos lá, uma dúvida, né? Esses camarotes e estruturas que são erguidos aí ao longo do circuito do Carnaval, institucionais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né, secretarias. Todos estão sob o mesmo regramento. Todo mundo? Todos. O que acontece muitas vezes, e a gente opina e orienta e solicita, por exemplo, dessas estruturas, sobretudo de segurança, fazem uso das áreas de trânsito. Então a Transalvador nos pede que a gente solicite que sejam essas as primeiras estruturas a serem desmontadas. Com motivo óbvio, né, Adelson? Para que a gente possa ter a mobilidade da cidade restabelecida o quão antes possível. Mas todas estão sob o mesmo regramento. Valeu, Sóstenes, um abraço, viu? Bom dia, bom mês de março grande, aí. meu amigo Adelson, falar com você, um abraço, que nós temos um março fantástico, abençoado, que a gente consiga aí realizar mais e melhor para nosso povo. Um grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Março que é um mês, historicamente, é um mês que chove bastante em Salvador, né? Março, abril, maio e junho, Adelson, foram 8 anos e meio, 9 anos aí nessa peleja, conhecemos bastante da matéria e agora a gente vai poder, aqui a partir da SEDU, ajudar o amigo Adriano Silveira e a todos os valorosos homens e mulheres da Defesa Civil, o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, ajudar nesse período também, que é um período intenso, é um período que nós temos uma continuidade maior de agendas voltadas a questões das chuvas. Você viu o que aconteceu agora em Minas Gerais, foram cerca de 50 pessoas que perderam suas vidas. Ontem eu recebi o contato
do ex-secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, fazendo o convite para uma comissão de notáveis nas áreas de defesa civil de todo o Brasil, qual me honra muito ser lembrado nesse episódio, para que pudéssemos, assim, construir políticas públicas nacionais que possam garantir que episódios como esse não voltem a acontecer em Minas Gerais, como Salvador se afastou de há muito, desde das transformações realizadas pelo prefeito Assemi Neto, com a construção da nova defesa civil, do centro de monitoramento, concurso público para engenheiros e arquitetos, melhoramento do nosso parque tecnológico, e o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, de forma muito intensa, tem garantido essas vitórias, essas conquistas e ampliado. E agora com o amigo Adriano Silveira, eu tenho certeza que em boas mãos a Codesal está e vai ampliar ainda mais as inovações e as melhorias que a nossa cidade necessita. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tá, então, falamos com Sóstenes Macedo a respeito aí da retirada das estruturas utilizadas no Carnaval.